O despertar da consciência do átomo ao anjo. Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Albert Einstein. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. Nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Victor Hugo. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. Eu estava sempre ao encontro do Recanto da Paz. Hoje eu encontrei para falar da ciência da paz. Além das 3 frases iniciais, eu costumo fazer um trato, que é mais um contrato mesmo, com pelo menos 3 cláusulas. Se vocês concordarem, a gente assina e aí eu começo a conversa, que vai terminar pouco antes da meia-noite, segundo o que nós combinamos, não foi isso? Porque a palestra, eu não sei o que será. Eu estou pronto. Ela nasce aqui, cada frase, de acordo com a disposição de vocês. E a primeira cláusula: não acredite em nada do que eu disser, porque eu posso inventar tudo, como um dia eu terminei uma palestra, viajando dentro das 13 obras principais de André Luiz, de Nosso Lar, A Vida Continua, e estávamos filmando. E no final, alguém da casa estava no lugar do dirigente e disse-nos: você inventou tudo isso. Porque eu li essas obras e não vi nada disso lá nessas obras. Foi por isso que eu gravo as palestras. E estava esquecendo de gravar o áudio, porque se falhar lá, tem aqui, para você depois confirmar nas obras citadas se tem o que eu falei. Então, feito isso, eu quero falar muita coisa de pouca coisa, porque a gente entra um tanto mais na toca do coelho. Porque se eu falar muita coisa de pouca coisa, a gente vai entender melhor as minúcias. Mas pouca coisa de muita coisa, a gente fica na superfície. Eu falo de uma infinidade de coisas, não aprofundo em coisa alguma, a gente sai daqui mais confuso do que entrou. E peço licença para colocar um ponto no conto que alguém contou. Porque eu também sou um espírito imortal e tenho o direito de acrescentar um ingrediente no bolo que alguém confeccionou, de acordo com a minha compreensão. Agora, de fato, eu quero falar de coisas profundas com simplicidade. Mas como ainda não sei, eu falo de coisas simples com profundidade. Pode ser? Contrato assinado? Então, respirem fundo. O piloto não sumiu, porque é o Cristo. Quem é o diretor espiritual da casa? Não, da casa. O seu Romeu é o diretor do plano físico. O espiritual. Quem é o Ismael? Também. Hoje, amanhã, tudo eu vou ficar a serviço do nosso mestre Ismael. E Jesus acima dele. Porque Ismael é a consciência que governa o país. E dentro do país, para servi-lo e ajudá-lo a governar, cada estado tem a sua consciência, tem o seu diretor. Assim como cada cidade tem o seu diretor espiritual. Cada bairro dentro de uma cidade tem o seu também. Do mesmo modo que cada rua de um bairro tem um espírito responsável, um diretor espiritual também.
assim como para cada quarteirão dentro de uma rua, cada 4. E cada lar tem o seu mentor espiritual, e cada ser tem o seu em particular. E às vezes eu me pego perguntando: quem é o meu mentor? Sou eu mesmo, a minha consciência? Ou é alguém de fora que me conduz? Por que eu estou falando isso? Porque Leon Denis, ele narra com profunda serenidade e com um conhecimento acima da média e com uma convicção tamanha que Jerônimo de Praga foi o mentor dele durante 50 anos. Mas Jerônimo de Praga foi ele na encarnação anterior. Ou seja, eu posso ser o meu mentor, não posso? Porque quem encarna não é a minha totalidade, é uma fração, segundo Leon Denis, da minha realidade. Para Joana de Ângeles, o que está encarnado é apenas um ponto da minha autoconsciência pura. Essa consciência, como ser imortal, tem quase a idade do universo, segundo a autora. Pode ir lá e consultar, está na obra Ao Encontro da Paz e da Saúde. E ela narra também que o nosso corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos, desde a sua origem nas primeiras moléculas que se uniram para formar as primeiras células. De modo que o que eu aprendi foi acessar a minha consciência, aquela parte que não está aqui. Foi de onde eu tirei os livros. Normalmente fazemos com maior facilidade fora do corpo. Porque na obra O Livro dos Espíritos, se vocês consultarem com bastante atenção, na questão 455, Allan Kardec, ele mostra o processo do sonambulismo, no qual a alma sai do corpo. E quando ela sai do corpo, ele anota lá algo para mim muito interessante. Ela olha para um lado, vê o seu espírito, a sua consciência. Olha para um outro, vê o seu corpo. E no plural, os laços que os unem. O laço perispiritual que une a sua alma ao seu corpo, que normalmente é transitório, que Kardec, na questão 187 do Livro dos Espíritos, narra que ele é construído na velocidade de um relâmpago quando o espírito entra na atmosfera do planeta para encarnar. E o laço que liga a alma ao todo, à sua consciência, ao espírito, é indestrutível. Jamais ela desliga-se. E um fato que me chamou muita atenção é que quando a alma afastava do corpo, aproximando-se da sua consciência, vendo com os olhos do espírito o seu próprio corpo, ela enxergava o interior dos músculos, dos nervos, das próprias células. Eu fiquei imaginando, falei, não é só o super-homem que tem olhos ou olhos de raio-x. Se soubermos, também temos. E ela percebeu algo interessante. Ela via o espírito conversar com o corpo e o corpo conversar com o espírito. E eles se entendiam. E mais tarde, na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, eu encontrei a resposta para esse enigma. O homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Traçando um paralelo entre o arquiteto cósmico e o espírito, se um de nós pensarmos, Deus sabe mesmo antes de pensarmos.
E Kardec anota, se a menor célula se mover, o Espírito sabe. E naquele momento eu levei um choque. Eu não sei nem o que é célula. E ele sabe o menor movimento e cataloga cada uma das suas funções, como lá está. E segue com uma informação bastante interessante. Cada nervo, cada junta, cada músculo é uma entidade menor dentro do corpo, com as quais podemos conversar. Do contrário, Emmanuel e Chico Xavier enlouqueceram, porque está na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, que devemos falar do reino divino, o Evangelho aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis. Que Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, continua a história que havia nos ensinado em autodescobrimento, uma busca interior. Conversar terna e amorosamente, em primeiro lugar, com as imperfeições morais. Normalmente são elas que adoecem o corpo. Inclusive estava no contrato de eu ensinar vocês a fazer feitiço. Hoje, de graça, querem aprender? Eu sei. Sei fazer macumba também. Até porque nos chama, né, seu Romeu, de macumbeiros por aí afora. E ensino a fazer um pouquinho mais, se vocês quiserem, bruxaria. É um pouquinho mais forte. E até magia negra. Quem quer aprender? Alguém se interessa? Ninguém? A pior magia negra, segundo Ramatiz, é fofoca. E a fofoca também mata, Chico Xavier. E vocês não fazem fofoca, não é verdade? Não tem nada a ver com vocês, tudo bem. Então, conversar terna e amorosamente com essas imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso. Se for a mentira, mudar para a verdade. Se for a maldade, para a bondade. Se for a maledicência, para a benevolência. Se for a dúvida, para a fé. Feito isso, porque Kardec narra que muito pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. Se eu mudo em mim as más inclinações, jamais o obsessor vai ter como chegar até mim, porque não tem mais a falha. E ele ainda segue: não raramente somos nossos próprios obsessores. Antes de quem quer que seja desejar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. Isso está registrado em obras póstumas com Allan Kardec. E os únicos meios para nos livrarmos dos obsessores, os únicos, 2: a prece fervorosa e os esforços sérios para a nossa transformação moral. E quando falamos de prece, nesse diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais, é justo que usemos a prece. Mas o que é a prece, afinal? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês olharem com bastante cuidado, no item 23 do capítulo 27, a prece é a primeira filha da fé. De fato, você vai fazer a prece, porque é uma construção. E para Emmanuel, oração é força, e ação gera serviço. E num dos itens desse livro, Sagrado ou Divino, sagrado acho que não cabe muito, porque eles adulteram ele, né? Eu já peguei evangelhos que tem a palavra indução e no outro está dedução. Parece que tem um pouquinho de diferença. E aquela frase que eu citei da Gênese, numa tradução, o homem é o corpo, ponto. E eu disse um monte de coisas depois. O homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito.
Na lição Caritas, quem teve a honra de estudá-la? O Espírito afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. Vocês sabiam que virtudes eram espíritos? Eu não sabia, você sabia? Ou às vezes eu enlouqueci, não estou sabendo. Mas lá no capítulo 19 narra que a fé é mãe de todas as virtudes. A paciência, a ciência da paz, a indulgência, a compaixão, a piedade, todas são filhas da fé, inclusive o próprio amor. Não é isso que lemos lá? E achei algo bastante interessante também, que a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Mas não disse-nos que nós esquecemos do passado? Mas eu quis lembrar e lembrei de 8.000 anos da minha história. É o enredo que está nos livros. A origem da vida, a sua natureza e a sua destinação, que é o que propõe a doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina dos Espíritos é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, segundo Viana de Carvalho. Ficou alguma coisa de fora? Porque filosofia é o estudo, ciência é a comprovação do que eu estudei. E o que chamamos de religião ou espiritualidade, e eu prefiro moral, é a vivência daquilo que descobri. Então a filosofia me ensina a pensar, a ciência me ensina a fazer, e a moral do Cristo me ensina a comportar. Está mais ou menos tranquilo até aqui? Posso ir nessa sequência, nessa cadência? Estou bem devagar. Se houver alguma dúvida, depois no final vocês podem perguntar ou durante a fala. Combinados? Vocês acreditam, só para hoje, só para o nosso diálogo, em Deus? Creem em Deus? Porque eu não creio. Você crê? Vocês creem na vida antes do corpo e na sua sobrevivência? Eu não creio. Eu poderia falar mais algumas coisas, mas alguém já está um pouco incomodado. Eu tenho certeza. Porque falar que acredita em Deus e na hora que Ele envia os vestibulares para que a gente cresça, a gente duvidar da sua existência, mas não resolveu muito. Porque se de fato acreditamos em Deus, precisamos admitir que nele tem 3 potências indissociáveis. A primeira é que Ele é a suprema sabedoria, que nada acontece sem a sua permissão e sem um prévio planejamento. A segunda é que Ele é a inegável onipresença. Ele está em tudo. Ele está em exatamente tudo. Dentro e fora de nós, em qualquer momento, em qualquer lugar. E a insuperável onipotência. Ele pode exatamente tudo. Por exemplo, lembram alguns de vocês, há um tempo atrás, caiu um avião em alto mar com 257 passageiros e sobreviveu uma menina com 11 anos de idade. Acharam ela mais de uma semana depois. Eu não sei se no assento do avião, que deveria ser o correto, mas segurado num pedaço da aeronave. Sem comer, sem beber, porque se bebesse a água salgada, morreria mais rapidamente. Por que ela não morreu? Ou naquele outro caso, que o avião pegou fogo e um só sobreviveu. Ele ainda está aí, porque outro dia eu vi a reportagem. Ele se jogou de bruços, queimou as costas bastante
mas sobreviveu só ele. Então Deus está em exatamente tudo. E Ele não tem como plano nos punir, nos castigar, nos obrigar a coisa alguma, porque Deus é amor, mas é justiça também. Porque uma das máximas de Jesus, a cada um conforme as suas obras. Porque se eu fizer por você, o mérito é seu ou meu? Porque eu fiz por você. E nós vemos muitas pessoas que querem o bolo pronto. Aqui mesmo nessa casa, o que vocês pensam que é o passe? Vocês estão buscando a energia que vocês não têm? É isso? Abastecendo, como nós falamos? Verdade? Eu acho que eu li errado em Evolução em Dois Mundos. Que há em cada alma uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, que é o nosso próprio pensamento contínuo. E parece que alguém não entendeu bem, ele repete isso em Mecanismo da Mediunidade, logo na sequência. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E em sentido profundo precisamos de paz, porque na obra A Gênese, capítulo 14, numa reunião de estudos onde os pensamentos convergem para o bem, nós nos ajudamos entre si. Quem está melhorzinho vai equilibrando e sai todo mundo equilibradinho no final da história. E na Revista Espírita de 1868, no mês de novembro, no primeiro artigo, numa reunião de estudos bem orientada, além de nos auxiliarmos entre nós, os encarnados, ajudamos seres mais necessitados do que nós, desencarnados, e somos auxiliados por seres mais iluminados do que nós. Quer uma reunião mediúnica mais perfeita do que esta? Mas não precisa acreditar nisso. Então, no passe, vocês pensam que está recebendo e às vezes sai levinho, não sabe? E passe tem uma lei, está em Obras Postas com Allan Kardec. Doa quem tem mais. Será que é quem está sentado que está recebendo o passe? Ou tem demais e doou um pouco e aí saiu mais leve? Porque no passe é isso, nós redirecionamos o excesso, porque o que adoece as pessoas é o excesso de energia, porque escassez garante a vocês, não tem. Porque quando nós lemos obras como do pai da medicina, que cita esse mestre, Hipócrates, ele já dizia naquela época, 24 séculos atrás, a cura está em você. Quanto você está disposta a desapegar-se da doença para poder sarar? Que seu alimento seja seu único medicamento. Era o que faziam por lá. E Allan Kardec não foi apenas um estudioso em várias ciências, para mim mais de 30 ciências correlatas, desde a astronomia, a astrologia, química, física, uma infinidade. E não apenas estudou anatomia, fisiologia, o magnetismo, ele foi médico e clinicou por algum tempo, segundo José Herculano Pires. E eu não vou discutir com José Herculano Pires, porque foi Emmanuel que disse que é a melhor régua que temos para medir Kardec. Vocês lembram disso? E ele participou da codificação lá com Kardec e voltou aqui para dar continuidade com Chico e outros. Mas alguém pode até duvidar que ele foi médico e clinicou, mas só pode dizer o que eu vou dizer agora, palavras de Kardec. Se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. Só pode dizer isso quem faz, ou quem fez. Agora, ninguém duvida de que ele foi professor de medicina. Esse não tem como contestar, porque ele foi.
Então, quando nós percebemos que ele também estudou homeopatia, alguém sabe dessa? Não? Ele queria algo que provocasse a cura instantânea. Por isso estudou magnetismo por mais de 30 anos, 35 anos mais ou menos. Na homeopatia ele percebeu que tinha duas frequências. A essência mãe, que nós chamamos de a consciência dos elementos que ele colheu, que pode ser dos minerais ou vegetais, que tem o poder de reconstruir tecidos. E a energia do terapeuta, do homeopata, teria o poder de expulsar os maus fluidos, que poderia ser a causa da própria doença. Então, no processo da homeopatia, muitos homeopatas não sabem disso, fica lá no ritual e pensa que é o ritual que vai dar a potência. É o conhecimento do homeopata, como nós temos, já desencarnou, mas continua vivo, professor Hugo Filarca do Nascimento. Foi um cirurgião dentista com mais de 30 cursos. Anatomia, fisiologia, embriogenia, química, física, biologia, tudo que tinha, que estava ao seu alcance, ele estudou. E ele colocava simplesmente a fórmula na essência mãe e poderia, alguém que tem a sensibilidade de medir, ela tem a mesma essência do que o que ele fez lá no ritual, que leva um bom tempo. Ele sabia o que estava fazendo. E a acupuntura, ele também tinha um diferencial. Se você acreditava que era com a agulha, ele espetava você. Se podia ser com um aplicador eletrônico, ele fazia com um aplicador eletrônico, que dava um bip se estivesse fora do prumo e o núcleo, ou cessava o bip depois que harmonizava o ponto de acupuntura. Mas se você se permitisse, ele fazia com o dedinho dele, que dava um resultado muito melhor. Mas se você se permitisse, fazia com seu próprio dedinho. E você percebia que dava um resultado melhor do que o dele. E se permitisse ainda, segundo Bezerra de Menezes, você faria com a própria mente. E o resultado seria muito melhor. Mas o que é a mente, afinal? Para Joana de Ângeles, a mente é uma emanação ou emanação do Espírito. Então imagine o Espírito como se ele emanasse algo e construísse aqui um laboratório. Esse seria a mente. E Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, narra que ela tem alguns departamentos. O da inteligência, da imaginação, da memória e do desejo. Tem outros, mas ele anota esses 4. E ainda Emmanuel, o desejo na mente é uma alavanca que move um sentimento que você quer trabalhar. E esse sentimento que viaja do seu coração para o seu cérebro ou do seu emocional para o seu mental, quando chega na mente, se transforma em pensamento. Vocês sabiam que é assim que cria o pensamento? E ele fala que a oração começa na ação de simples desejos. Desejos que são alavancas que se vão transformar instintos em sensações. Sensações em emoções. Emoções em sentimentos e sentimentos em pensamentos. A nossa força de atração. E o pensamento em si, ele não faz nada. Ele só cria a forma se for ativado pela inteligência e pelo poder imaginativo. Se você não tem inteligência de algo, você consegue imaginar? Se você não tem informação de alguma coisa, você consegue fazer uma pergunta a respeito de? Não tem como elaborar uma pergunta daquilo que eu desconheço. Eu tenho que ter pelo menos um conhecimento prévio ou básico, e baseado nesse parco conhecimento, eu posso fazer uma pergunta desejando conhecer um tanto mais. Então, de acordo com o meu conhecimento, eu tenho um poder imaginativo.
Então a minha imaginação vai onde o meu conhecimento me levar. E a imaginação é que aciona o pensamento, e ele dá forma mediante a inteligência do que eu estou construindo, e os sentimentos vai dar vida, qualificação. Porque o pensamento é uma frequência, é uma estrada, e a vibração, que é o sentimento na ação, é que vai ser transportada dentro dessa estrada. Ficou fácil? São palavras só para simbolizar. Então, pensamento é uma frequência e frequência é uma estrada. Lembra a frequência da AM ou FM? Amplitude modulada ou frequência modulada. Agora, o que eu estou transportando nessa frequência? A informação que está indo pelo microfone naquela onda. Ficou fácil aqui? O nosso corpo é um ser com vontade própria. Já mostramos com Kardec ele conversar com o próprio Espírito que o construiu. Gabriel Delany, na obra A Alma Imortal, ele afasta a alma do corpo e percebe que o corpo é um ser com vontade própria. E ele tem tanto poder e tanta autoridade que ele pode expulsar a própria alma que não o quer promover. Isso está na obra Iniciação Viagem Astral de Lancelin, por João Nunes Maia, e colocamos em nosso segundo livro, que é a principal causa do suicídio hoje. Quando a vida, quando Cristo, quando seus emissários nos convida para o grande despertar e nós recusamos, o corpo tem direito de nos expulsar. Ele prefere morrer do que ser escravizado por alguém que não o promove. E já explico. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, Kardec anota que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Ou seja, é um professor que cresce tanto até ficar semelhante, ou melhor, um aluno que cresce tanto até ficar semelhante ao professor. Ficou mais ou menos claro? E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação. Está lá nesse item que eu estou citando, salvo se alguém adulterou lá também. Dependendo das traduções, da vontade de chorar do que fizeram com o ensinamento original organizado por Kardec. E o próprio Kardec fala que o perispírito é a alma evoluindo. Posto que na questão 540 não está claro que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Essa é a trajetória do nosso primeiro livro. Desse átomo primitivo ao anjo. O arcanjo basicamente vem no segundo, que é o processo de iluminação, onde o anjo se torna arcanjos e tudo mais. Bem rapidinho, e vocês não têm que acreditar em nada, porque nós combinamos, não é verdade? Então imagine em Deus várias dimensões, pelo menos de 26 a 50, que a ciência acadêmica afirma: se não estudarmos de 26 a 50 dimensões, não entenderemos os átomos que compõem os nossos corpos, ou o sistema periódico. Imagine dentro dessas dimensões, em cada uma delas, os universos sendo infinitos. Isso foi Stephen Hawking, um dos maiores astrofísicos dos últimos tempos, que foi embora há pouco tempo, que afirmou que existem numa única dimensão infinitos universos. Agora imagine dentro de um só universo de 200 a 500 bilhões de galáxias. E só na nossa galáxia de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. E nós estamos num dos 26 planetas, conforme Camille Flammarion, em nosso sistema solar, que a ciência até hoje, antes era 9, agora já nem 9 é mais, rebaixaram só 8. Em nossa galáxia tem 65 milhões de planetas semelhantes ao nosso.
e tem vida só aqui? Porque Kardec, em Obras Póstumas, nos alerta: calcula, se for capaz, a força de um pensamento bem arquitetado, que nos coloque em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, nós estamos diretamente conectados com todos os seres que pensam como pensamos, e indiretamente com todos os seres que pensam como não pensamos também. Então, cada pensamento, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ou cada sentimento, nós criamos hormônios, que são leis que organizam ou até certo ponto desorganizam o nosso universo biológico. E esse universo físico, segundo Kardec, no artigo de fevereiro da revista de 1864, tudo no corpo se renova em 2 meses, cada átomo, segundo Kardec. E eu não vou discutir com ele, que estudou química e física, biologia, magnetismo e várias outras ciências para entender e afirmar isso. Mas Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, narra que toda a energia do corpo se renova em alguns dias e basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E se tudo cresce e evolui, é justo eu imaginar que um dia fui uma lagartixa. Você foi? Tem espírita que não acredita nisso. E eu passei por ali, do ladinho dela. Falei, eu fui, depois animei, que é o que Kardec fala na questão 540. Primeiro eu obedeço, sendo átomos, depois eu comando um amontoado de átomos que a compõem. E uma lagartixa constrói um rabo novo numa semana. Se eu perder para uma lagartixa, eu vou ganhar de quem? Como ser humano. Então eu aprendi isso. Em algum lugar em mim tem essa tecnologia, porque eu somei esses conhecimentos. Porque você pega uma salamandra, que é um lagartinho, vai de um tamanho parecido com a lagartixa até bem mais avantajado, dependendo do local no planeta. Se você corta a perna e o rabo, coloca a perna no lugar do rabo e o rabo no lugar da perna, o rabo vira perna e a perna vira rabo. Isso os cientistas já fizeram um experimento. Se uns simples animaizinhos como esses sabem se reconstruir, por que nós não temos essa capacidade? Temos. Só aparentemente esquecemos. E o Espiritismo nos ensina isso, porque nesta encarnação eu só conheço a doutrina dos Espíritos. Como ensino acadêmico, eu tenho apenas o primeiro ano primário incompleto. Mas o suficiente para entender com Joana de Ângeles que eu tenho um médico dentro do meu corpo biológico. Está na obra Desperte e Seja Feliz, na lição Médico Interior, ou Médico Interno. E esse médico interior tem capacidade de criar células com poder quimioterápico. E eu as criei. Fui estudar o meu sistema imunológico, saber onde elas estão, como chegar até elas, como acionar as minhas células troncos, porque são as células tronco que fabricam todas as células do corpo. E a célula tronco, onde ela quiser, onde ela estiver, ela obedece às leis do local. Se for conduzida para o músculo, ela vira músculo, para o osso, vira osso, para o cérebro, vira células nervosas e assim por diante. Vocês sabem disso, não sabem? Porque até as crianças mais novinhas sabem disso. Nós pegamos um vídeo assim outro dia, um menino de 5 anos e a irmãzinha parece que tem 2 a 3 anos. E a mãezinha deles morreu. E o pai perguntou, e agora, como que a gente ajuda a mamãe? A alma velha da mamãe, a gente imagina ela sendo conduzida para um hospital, o menino. E ela volta? Sim, mas não a alma velha.
faz-se um corpo novo e uma alma nova, que é uma fração da alma velha. A irmãzinha ajuda ele a explicar que é uma fração da alma velha, que é a mesma tese de Kardec, Leon Denis, Joana de Ângeles e outros. Então a alma velha da minha mãe fica lá, e quem volta é um corpo novo com a alma nova. Então não é reencarnação, é encarnação. E Kardec mudou em vários lugares sutilmente e deixou por nós, por nossa conta, a responsabilidade de entender isso. Na questão 605 da obra O Livro dos Espíritos, 605A, para ser mais exato, o próprio Kardec anota: o espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria, ele a leva rumo à angelitude. Se ela o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, verdadeiros prodígios, que não passam de um desenvolvimento de capacitações humanas. E na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, 2 artigos chamados Sono do Espírito. Dr. Calais se manifesta perguntando para Kardec: me ensina ou me explica o que está acontecendo comigo. Porque quando eu era médico, eu curava os meus pacientes, os que buscavam de fato a cura, encontrando neles a falha moral. Mudava a falha, sarava o corpo. E agora eu sigo curando almas, com certeza com o mesmo método. A alma que queria se transformar e depois não voltar mais a cometer os equívocos, como disse-nos Jesus. E de repente, fora do corpo, nesse corpo espiritual, ele se vê dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta algo e eles respondem. E quando responderam, ele percebeu que estava falando com ele próprio. A isso chamamos consciência, a soma das nossas vivências. E às vezes esquecemos disso. E pensamos: eu estou aqui inteirinho, tudo que eu sou é isso que está aqui. Então Leon Denis mentiu, e mentiu feio. Porque se ele foi Jerônimo de Praga, agora volta como Leon Denis, e Jerônimo de Praga é o mentor dele durante 50 anos, então ele fracionou parte de si. Uma simples plantinha sabe fazer isso, não sabe? Se você for uma árvore, você não pode com a semente fazer uma outra árvore. Com um galinho seu, não pode dar uma origem a outra planta? Ou com a enxertia, uma parte sua, uma parte dela fazer. Então podemos fazer parcerias. Hermínio Corrêa de Miranda mostra isso. Um só espírito conduzindo vários corpos. E um só corpo sendo comandado por vários espíritos. É meio indigesto esse negócio, não é? Mas vocês falaram que não tinha que acreditar em nada, não é verdade? Isso está na obra Diversidade dos Carismas, com Hermínio Corrêa de Miranda. Houve uma festa num sítio, acho que foi no sítio da Lucy, lá com o seu João Galdino. E aí os pessoal foram para lá, tomar leite, tirado direto da vaca, comer alguma coisa. Já tem manga lá, Lucy? Tem manga. Desfrutar. E depois, no outro dia, encontram-se 2 dos personagens que estiveram no sítio. E aí, o que você achou da festa? E foi falando. Num dado momento, ele falou: que festa? Nem sei quem é você. Naquele dia, era o dia do outro que gostava de festa, que pegou o corpo e foi lá. Parece meio cabeludo esse negócio, não parece? Mas tem outra obra de Hermínio que dá um sossego na nossa mente, chamada Que é Animismo? Uma jovem senhorita
doente da alma e do corpo, com problemas gravíssimos e psiquiátricos. Num dado momento recebeu a visita de um espírito. Empresta-me teu corpo, eu só preciso dele por 100 dias. E se você me emprestar, eu o conserto. Eu te dou tratamento psiquiátrico. O seu corpo sará. E também te dou assistência espiritual para a sua alma sarar. Quando eu devolver o seu corpo, ele vai estar curado e você vai estar curada para conduzi-lo. Quem é que não vai querer uma proposta dessa? E ela topou. E o espírito curou o corpo, porque se eu pegar no seu carro que esteja fundido o motor, e eu fiz curso de mecânica e eu sei refazer o motor. E às vezes você não sabe apenas dirigir. E naquele caso o espírito sabia consertar a máquina e consertou. E sabia tratar a alma e tratou. E ela volta para o corpo, agora curada, ela anima-se e a namora. E de repente engravida e depois se apavora. Porque ela tinha pavor do parto, ela tinha um trauma. E o outro espírito falou: tenha calma, a hora que for para você ter o bebê, eu assumo e tenho parto, porque eu sou craque nesse negócio. E está lá, 2 espíritos usando o mesmo corpo. Agora a troca de espírito em corpos de adultos, Kardec estudou isso, Chico Xavier estudou isso, César Carneiro estava presente na reunião, Dr. Inácio Ferreira estava presente, Martins Peralvas, e eles estudavam isso, e Chico conhecia na região de Uberaba um jovem, o que antes era o dono do corpo e o que estava atual gerenciando o corpo, que não era o outro que ele conhecia. Ficou claro até aqui? Está muito confuso. Então agora veja como é simples sarar. Porque quem está comandando o meu fígado é uma consciência, não é? Se eu quiser curar o fígado, já que ela não está conseguindo gerenciar, eu posso trocar o comando como se troca o diretor de uma empresa, não posso? Isso está em Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. A alma que estava animando o corpo, ela estava doente. O corpo também. Ela quase não se alimentava e quando se alimentava não sabia absorver os nutrientes. Outra alma do mesmo espírito assume, e dizendo no plural: nós precisamos desse corpo. Está na obra de Leon Denis, pode ir lá e procurar. E ficou durante 4 anos consertando o corpo. E com certeza ela teve um curso intensivo de saber como conduzir o corpo e depois devolveu o comando. Mas antes de devolver o comando, manifestou mais 2 almas do mesmo espírito. Uma que sabia mais do que as 2 e outra que sabia menos do que as 3, pertencendo ao mesmo ser. Então, cada encarnação, segundo Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, a gente fabrica uma alma e depois a integra em nossa consciência. E Kardec também estudou isso. Alguém quer ler um trechinho para mim? Porque eu posso fazer mímica, falar que estou lendo e enganar vocês, não posso? Quem gosta de ler e quer ler, por favor. Você? Ninguém gosta de ler? Vai ficar aberto aqui, vai lá, faz o favor. Na Revista Espírita com Allan Kardec. Está na de setembro de 1868. Você vai ler só a primeira... Esse aqui? Isso, a primeira citação. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados, acréscimo nosso, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-lo, progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado supervisor, que constitui, propriamente falando, a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte.
encarnados e desencarnados. São as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Obrigado. Então nós fazemos partes de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. No nosso caso de Ismael, nós somos parte dessa consciência que nos integra. Nós estamos dentro desse espírito. Parece meio maluco, não parece? Mas foi Kardec que afirmou. É preciso entender que a alma do mundo é um conjunto de espíritos. É a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do espírito-chefe que nós chamamos de Cristo. No simples átomo, vocês percebem que os fótons que circulam em torno do átomo é a sua consciência. A consciência que rege o átomo. Então, cada átomo, como um aglomerado de forças vivas, tem a sua consciência. A soma da consciência dos átomos na composição de uma molécula forma a consciência que compõe a molécula. E assim, a soma da consciência das moléculas formam a consciência que nós chamamos célula. Depois, a célula dentro do tecido, tecido dentro do órgão e tudo mais. Então, Joana de Ângeles nos ensina não apenas conversar terna e amorosamente com as imperfeições morais para mudar o curso, mas ensina-nos, depois de conversar com essas imperfeições, a envolver em vibrações de amor o órgão com perturbação enfermiça e convidá-lo a voltar à normalidade. E nesse sentido, imaginando como seria o seu funcionamento, se a consciência que ele possui não o está regendo de forma satisfatória, nós temos o direito de substituí-la, ou não temos? Nós temos N outras vivências, nós podemos trocar a consciência diretora de um órgão, como acontece em vários setores da vida espiritual. O governador da colônia Nosso Lar, que deixou ir à falência a alimentação pela respiração, não foi substituído? É uma colônia espiritual. Não está na obra de André Luiz? E esse que assumiu o comando não trabalhou mais de 40 anos para restaurar o equilíbrio e, no momento mais ingente, não recebeu a visita de 200 especialistas de um plano superior para ajudá-lo a concretizar? Quer dizer, não pediu ajuda aos universitários? Jesus não disse à jovem que sangrava: eu senti desprender de mim virtudes, alguém me tocou. Virtudes não são consciências orientadoras? Então, qual a virtude que eu quero encarnar? A paciência? A ciência da paz? E quando falamos de paciência, segundo Joana de Ângeles, a paciência gesta a autoconfiança. Uma virtude gerando outra virtude. Não é interessante? Porque a caridade, como a entendia Jesus, é benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas. Mas não era um espírito? Eu não disse lá no início? Então ela é feita de 3 potências e dentro dela o que chamamos de benevolência não é uma virtude também? Indulgência é feita de 3 virtudes menores. Algo que atrai, que nós chamamos de piedade, algo que acalma, que nós chamamos de ternura, e algo que reergue, que chamamos de entusiasmo. Dentro de uma das virtudes que compõem a própria caridade. Meio maluco, mas vocês disseram que não acreditariam em nada que eu dissesse. E depois tem o perdão. Ele não tem 3 etapas? O arrependimento, a tomada de consciência e a reparação. Porque adianta eu dizer que te perdoo? Resolveu? Se você não tomou consciência do equívoco, admitiu o erro, melhor dizendo, tomou consciência e sabe que não adianta você me pedir perdão, você tem que reparar. Você, se foi o caso,
Ou vamos inverter a coisa, se eu tirei um valor de você, pedir perdão é pouco, eu tenho que te ressarcir do prejuízo. E não é só o que eu tirei de você e o juro, não, o que você faria com esse dinheiro durante o período que ficou comigo? De repente você teria comprado uma fazenda, criado 1000 cabeças de gado, eu tenho que te devolver tudo isso. Por isso que o nosso jovem lá na Bíblia, Zaqueu, falou, para quem eu dei prejuízo, eu vou devolver 4 vezes mais. Agora, para quem eu não dei prejuízo nenhum, ainda eu já dou a metade do que possuo, não foi isso? A metade eu não... Será que era só 4 vezes, já dava para resolver? Porque de vez em quando alguém aparece cobrando e para devolver dá um trabalho, né? Vocês não assaltam o tempo de ninguém? Vocês pedem licença quando liga para alguém? Envia lá uma mensagem, fulano, eu preciso falar com você, quando você tiver um tempinho, você pode me ceder parte do seu tempo? A gente pede. E às vezes ainda preenche aquele espaço com aquilo que não acrescenta na vida. Então, palavras mal ditas ou ditas mal pode matar a vida. Isso é Eurípides Barçanufo e Emmanuel. Palavras bem ditas ou ditas bem gera a vida. Então, o ato da cura, vocês vão começar por uma coisa simplesinha. O corpo de vocês sempre vai pedir algo para que ele possa escravizar esse algo e manter o mesmismo, que é a sensação de prazer. Agora, se você der o que ele pede, sem consciência do que está fazendo, você vai manter um vício. Por exemplo, toma um simples copo de refrigerante. O corpo vai pedir 2 na sequência. Eu estou falando, você está diante de alguém que tomou mais de 5 litros por dia. E quando você está atento e sabe que para extrair só a toxina de um simples copo de refrigerante, você gasta 32 copos de água de boa qualidade. Então você vai pensar e dialogar com o corpo. Nem só de pão vive o homem. Não falam tanto no jejum intermitente? Sabem o que estão fazendo? Porque eu fico 6 horas sem comer algo físico falando da vida dele, fofocando da vida. É isso? Durante as 6 horas eu estou criando alimento com o meu pensamento, enriquecendo com os meus sentimentos, semeando com as minhas palavras e sedimentando com as minhas atitudes. Para quando eu voltar a comer 6 horas depois, o meu corpo já perde algo mais sutil. Quanto mais sutis forem os meus pensamentos, menos densos serão os alimentos que o meu corpo vai pedir. Allan Kardec, Obras Póstumas, Teoria da Beleza. Então comece a inspirar com suavidade. E imagine o que está vindo por intermédio do ar. O ar nutre o corpo em mais de 70%. Você sabe disso? Ou não? Sabe? Respira. No interior das narinas, e não é só no interior das narinas, existem por todo o corpo célula-tronco. Mas o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e também o Haroldo Dutra Dias descobriram que no interior das narinas tem células-troncos à disposição para reconstruirmos um setor do próprio cérebro, está mais próximo. A própria visão, só que eu tenho que saber para onde eu estou enviando. O computador que controla a visão está cá atrás. Eu tenho que saber onde está e o que eu vou fazer dos meus olhos. Porque para ver o que é de equivocado nos outros, sabendo que o equívoco que eu vejo nos outros é o que está em mim, isso é fatal. Tudo que eu julgo e condeno no outro, daqui a pouco a vida vai me convidar a passar pela mesma situação. Vocês podem ir lá em Paulo, terceira carta
aos Romanos, no 2º capítulo, no 1º versículo. Indesculpável o homem que se arvora em juiz, porque julgando o outro condena a si próprio. Porque em fazendo isso ele atrai para si todo o produto que está condenando e está criando os métodos, os meios para julgar a si mesmo quando for chegar a sua vez. Por isso que Jesus disse-nos: não julgueis. Com a mesma medida que medirdes, será medido. E quando forem visitados pela calúnia, pela maldade, pela maledicência, pela mentira, pela difamação, seja lá o que for, ore pelos que vos perseguem e caluniam. Porque quem ora se ilumina de dentro para fora. Ame quem te odeia. Não é simples, mas é possível. Só de não desejar o mal para o outro, já estamos amando. Faça o bem a quem te deseja o mal. Isso é um antídoto. Ideias enobrecedoras, Joana de Ângeles. As ideias são vários pensamentos juntos, formando as ideias. Várias ideias juntas formamos planos. Ideias enobrecedoras e planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. Para quê? Para reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Aí vocês imaginam vossos corpos, desde os sentidos até as últimas expressões que estão doridas. E visualizem-se saudáveis, em perfeito equilíbrio, recuperados, curados. Mas visualizem também as responsabilidades que vão assumir, as atividades que vão desenvolver com o corpo saudável. Vamos fazer o exercício. Vocês vão se acalmando um tanto mais, sabendo que esse ambiente está saturado de energias. Antes do exercício, só em 2 minutos, Dr. Newton Zebrack, ele fez um experimento lá em Budas Artes. O espaço dele chama Obreiros do Amor e da Misericórdia. A água magnetizada antes e depois. Sem magnetizar, depois da magnetização. E você, antes de tomar a água, a sua aura, e depois, com a câmara Kirlian. Depois, antes do passe, e a pessoa depois do passe. Foi vendo o equilíbrio que dava cada terapêutico. Antes da reunião de desobsessão e após. Antes das cirurgias espirituais, que ele é um médico que recebe outro médico e faz as cirurgias espirituais lá. E antes da palestra e depois da palestra. Em quais desses estágios vocês julgam que a aura expandiu e equilibrou-se mais? Com a água magnetizada, com o passe, a desobsessão, cirurgias espirituais ou a palestra? Na palestra. E lá a média é 1.500, 1.300 pessoas cada palestra. Já palestramos lá várias vezes. E ficamos até 1h30 falando, ninguém move-se na cadeira. Porque eles sabem que ali está o benefício. E a nossa mediunidade foi mudada para oratória. As palavras podem curar. A predisposição de vocês em curar-se é que faz a diferença. O ambiente está saturado de bons fluidos, canalizados por Ismael e por vários outros luminares. Agora cabe a cada um, sem se culpar, sem se punir, sem se condenar, inspirar com suavidade, visualizando a própria vida, no meu caso, mais pacífica, mais serena, mais saudável e mais feliz. Para isso, em tudo eu dou graças, porque tudo concorre para o bem. Vivo com alegria e com esperança
de a cada dia estar melhor. E sinto-me um privilegiado de servir pelo prazer de ser útil, porque sei que a criatura que assim age, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra nela mesma, segundo Emmanuel, 1000 recursos na solução de todos os problemas. E sei também, conforme Emmanuel, a informação anterior está na obra Fonte Viva, capítulo 82, e essa em Servidores do Além. Se 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Respirem, se acalmem, sintam-se em paz. A paciência ou a tranquilidade interior, ela só se faz à luz do dever fielmente cumprido. A paciência gera a autoconfiança, que gera a plenitude, que gera a alegria, que gera a esperança, e assim vai. E quando um ser se ergue em oração, conforme Joana de Anjos na obra Plenitude, ergue consigo a humanidade inteira. Sintam-se na mais perfeita paz. E se alguém maldizer, mentir, lembre das bem-aventuranças. Consulte a consciência de vocês. O único tribunal que vai nos julgar é a nossa consciência. O único juiz, segundo José Herculano Pires, que vai proferir a sentença, sempre seremos nós. E a lei não é de punição, é de amor. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz. Estão no Recanto da Paz, estudando sobre a ciência da paz, ou a paciência. Tudo bem? Como estão? Alguém está sentindo algum desconforto? Agora é com vocês dar continuidade ao que pretendem. Então, quando acontecer um desafio, queira saber tudo a respeito de como sair do desafio, ou vencer o desafio, melhor dizendo. Porque tem irmãos nossos que quando recebem um diagnóstico, como eu no primeiro, só me deram 2 meses de vida. Eu gastei um bom tempo sabendo o que era o câncer e esqueci de como curar-se dele. Mas ainda deu tempo, porque eu descobri que o energismo se renova em 2 meses. E doença alguma inicialmente está no físico está o efeito. Se não curar a causa, o efeito só muda de lugar. O câncer viajou no meu corpo em 16 locais diferentes, até que eu mudei o meu comportamento. O pensar, o sentir, o falar e o agir. Tudo bem? Gratidão infinita. Se quiserem saber um pouco mais a respeito do nosso trabalho, estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no X ou no antigo Twitter, no podcast, no iPhone Podcast, no Amazon, no YouTube Music, em várias outras possibilidades, mas sempre estudando e transmitindo conhecimento para que alguém aprenda a conhecer-se, a andar ou caminhar com as próprias luzes. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. E se somos deuses, também podemos fazer a nossa obra.
E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.